Juventus avalia o empréstimo do atacante Endrick do Real Madrid, Luiz Henrique é o novo reforço da Inter de Milão, Milan vai atrás de Miguel Gutierrez para o lugar de Theo Hernandes, Botafogo tem interesse no meia Luka Modric, que está de saída do Real Madrid, Lamine Yamal renova seu contrato com o Barcelona e muito mais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Começando o vídeo de hoje com transferência confirmada. O Fortaleza anunciou a contratação do meia Matheus Pereira, de 27 anos, até o fim de 2027. Ele chega sem custos após não renovar com o Eibar da Espanha. Depois de não renovar com o Al-Shehri da França, o zagueiro Gilbal foi anunciado pelo Krasnodar da Rússia, onde assinou até meados de 2027. O brasileiro de 31 anos chegou a ser especulado aqui no Brasil recentemente. O Colônia da Alemanha anunciou o centroavante Ragnar Asch, de 26 anos, até meados de 2029. Ele deixa o Kaiserslautern e custou cerca de 4,5 milhões de euros. Após empréstimo nesta temporada, o Brentford anunciou a compra do lateral direito Michael Kayode, até meados de 2030. O italiano de 20 anos deixa a Fiorentina por cerca de 17,5 milhões de euros. E ontem o Barcelona anunciou a renovação de contrato do atacante Lamine Yamal, de apenas 17 anos. O espanhol tinha contrato somente até o meio do ano que vem e assinou agora até meados de 2031. Um dos talentos mais promissores das categorias de base do Barcelona nos últimos anos, Lamine Yamal foi um dos protagonistas desta temporada do clube, onde mesmo com a pouca idade, ele disputou 55 jogos, marcando 18 gols e dando ainda 21 assistências, números que chamam muita atenção da Europa. É realmente um jogador muito jovem e com muito potencial pela frente. Veremos nos próximos anos como será a evolução de Lamine Yamal. Em vídeo publicado nas redes sociais, o volante Jorginho se despediu do Arsenal, onde estava nos últimos 2 anos. Sendo assim, o ítalo-brasileiro deve ser confirmado no Flamengo nos próximos dias. Ele é esperado aqui no Brasil entre os dias 5 e 6 de junho, 4 dias antes do elenco embarcar para os Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes. Bom, as partes ainda ajustam os últimos detalhes para a assinatura do contrato, conforme revelou o site Globo Esporte. O Atlético Mineiro tenta a contratação do volante Thiago Mendes, de 33 anos, que tem contrato com o Al Rayyan do Catar até o fim de junho deste ano e ficará livre no mercado em breve. Galo e jogador conversam neste momento e buscam um acordo, revelou o site Globo Esporte. O Atlético Mineiro fez uma sondagem também pelo meia chileno Diego Valdez, de 31 anos. O Galo monitora o jogador e até o momento não apresentou nenhuma proposta, mas ele está de saída do América do México. Segundo revelou o site O Tempo, o time de BH conversa agora com os representantes do jogador para viabilizar um acerto. E após anunciar sua saída do Real Madrid, o meia Luka Modric aparece como alvo do Botafogo para a sequência dessa temporada. Aos 38 anos, o croata ainda não definiu seu próximo destino e avalia propostas. E segundo a agência RT Sport, John Testor passou a monitorar a situação do jogador, visto que sua chegada agregaria muito no cenário mundial. Com um salário anual na casa de 10 milhões de euros, uma possível negociação com o Botafogo seria algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro, e muito difícil então de ser concluído. Mas sabemos das condições de John Testor, que poderia então bancar a sua chegada. Neste momento, é apenas um interesse e não há negociação ou proposta pelo jogador. Já segundo o jornalista Santi Alna, Modric é alvo de times aqui do Brasil, além do Al Nassr e Al Ettifaq da Arábia Saudita e também do Inter Miami dos Estados Unidos. Por sua vez, Luka Modric prioriza uma ida para a MLS. Lembrando que no passado tivemos Seedorf por aqui. E o que você acha? Será que existe a possibilidade de Modric vestir a camisa do time carioca? Comente aí. O Aston Villa está próximo de contratar o atacante Zé Pequeno Redmond, de apenas 18 anos. O time inglês chegou a um acordo verbal por um contrato até 2029 e ele chegará sem custos no Feyenoord da Holanda, pelo menos é o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. E com a iminente saída do goleiro Dibu Martinez, o Aston Villa colocou o Lucas Chevalier como a sua prioridade para reforçar as metas. O time inglês já tem conversas com os representantes do goleiro e teria interesse de deixar o Lille e jogar na Premier League, é o que revela o jornalista Sacha Tavolieri. Atualmente o francês de 23 anos tem contrato com o Lille até meados de 2027 e seu valor de mercado está na casa de 30 milhões de euros. Anúncio iminente. O atacante Luiz Henrique está fechado com a Inter de Milão da Itália. Com o jogador já existe um acordo verbal há semanas e ele vai assinar um contrato de 5 temporadas. Além disso, o time italiano chegou a um acordo também com o Olympique de Marselha da França e vai desembolsar cerca de 25 milhões de euros. É o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. Tá aí então, contratação praticamente confirmada e ele deve ser anunciado muito em breve pela Inter. O que achou? É um bom reforço? Comente aí.
A Juventus da Itália tem interesse no atacante Endrick e cogita um empréstimo junto ao Real Madrid para a janela de julho. O brasileiro teve pouco espaço nesta temporada e uma saída pode ser vinculada a isso, já que ele pretende disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. E para voltar a ser convocado, ele entende também que precisa ter mais minutos em campo para poder se destacar. A informação é do jornalista Eduardo Inda, do portal espanhol Aqui Diário. Bom, a saída ou não de Endrick está condicionada também a uma avaliação do novo técnico, Xabi Alonso, que, segundo apurado recentemente, ele daria mais oportunidades ao jovem na atual temporada e conta com ele. Mas uma saída também pode acontecer, justamente para o jogador ganhar experiência e ter mais tempo de jogo. O Al Hilal deu seus primeiros passos para contratar o lateral esquerdo Theo Hernandez, que é visto como negociável pelo Milan, onde ele tem somente mais um ano de contrato. Especulado também em Real Madrid e Manchester City, o francês de 27 anos já teria dado sinal verde para ouvir a proposta dos sauditas. É o que revelou o portal inglês Talk. Por sua vez, o Milan está disposto a negociar o lateral por algo na casa de 30 milhões de euros. E para o seu lugar, o Milan quer o espanhol Miguel Gutiérrez, que pertence ao Girona da Espanha e é um alvo bem antigo dos italianos, revelou novamente o portal inglês Talk. Miguel Gutiérrez, porém, é cobiçado também por Atlético de Madrid, Napoli e também pela Juventus, onde só seria negociado por algo entre 20 e 25 milhões de euros. O jogador é bem jovem ainda, tem 23 anos e pode render a longo prazo. E como eu falei então, o Milan pretende negociar Theo Hernandez justamente para dar uma reformulada na posição. E aí, na sua opinião, seria uma boa troca para o Milan vender Theo Hernandez e contratar Miguel Gutiérrez? Comente aí. O Brentford fez uma sondagem pelo goleiro Kelleher, que deve ser negociado pelo Liverpool na próxima janela, já que será a terceira opção na próxima temporada com a chegada de Mamardashvili. O irlandês aguarda propostas, mas quer deixar Enfield. É o que revelou o jornal britânico Sky Sports. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o Al Hilal da Arábia Saudita deu um ultimato para o meia Bruno Fernandes e deu 72 horas para o português responder se vai ou não deixar o Manchester United, que assina deste modo um projeto ambicioso com o time saudita. O Al Hilal pretende triplicar o salário do jogador, podendo pagar até 240 milhões de euros entre fixos e bonificações. Fora isso, o time pode bancar também uma oferta na casa de 120 milhões de euros aos Red Devils. Lembrando que nesta última semana a imprensa britânica já revelou que o Manchester United não teria plano de negociar o jogador, sendo esse o único intocável no plantel neste momento. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço!